Olá pessoal, novamente estamos aqui no nosso terceiro vídeo, debatendo, discutindo, analisando, entendendo as organizações. Não é isso? Nessa terceira parte, nós vamos debater, não é isso? Vamos estudar, vamos avaliar as organizações. Então eu pergunto a você, que está me vendo neste exato momento? O que são organizações? O que são organizações? Então, o que são organizações? A organização é a forma, pessoal, entendam. Organização é a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. É a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. Normalmente é formado por uma, duas ou mais pessoas que executam funções de modo controlado e coordenado com a missão de atingir um objetivo em comum com eficácia. Isso. Então, para Chiavenato, vocês já ouviram falar de Chiavenato, né? Então, para Chiavenato, os objetivos organizacionais são o fim desejado que a organização pretende atingir e que orientam o seu comportamento em relação ao futuro e ao ambiente interno e externo. Então, neste sentido, os objetivos organizacionais são a razão de ser das organizações que necessitam de um fim objetivo. Claro? Então, organização é uma entidade social, veja, uma organização é uma entidade social. Porque está desenhada, pessoal, para atingir resultados. É uma entidade social porque está desenhada para atingir resultados. Por exemplo, obter ganhos, empresas de modo geral. Fornecer satisfação social, um clube, etc. Clubes, etc. Está estruturada deliberadamente porque divide o trabalho e sua execução. Atribui-se o quê? Aos membros de uma organização. Então, os trabalhos estão divididos, são atribuídos aos membros da organização. Então, nesse sentido, a organização significa qualquer empresa humana, entendam, vejam só. Preste atenção, hein? Preste atenção. A palavra organização significa qualquer empresa humana conformada intencionalmente para conseguir determinados objetivos. Então, ela é criada para atingir determinados objetivos, né? Esta definição aplica a todos os tipos de organizações, pessoal. Todos, né? Privada, pública e terceiro setor. Então, vejamos, embora tenham ou não ânimo de lucro, como empresa, fabriles, né? Bancos, empresas financeiras, hospitais, clubes, etc. A organização como função administrativa é parte integrante do processo administrativo, pessoal. É isso. Então, nesse sentido, a organização refere-se ao ato de organizar, integrar, estruturar os recursos e os órgãos envolvidos em sua administração. Estabelecer um relacionamento entre isto e atribuir as
retribuições de cada um. Então, vocês vão ter tipo de organização, aí veja, mas vocês vão ter, a organização pode ser ela formal, né? É aquela baseada em uma divisão racional do trabalho, que especializa órgãos e funções de determinadas atividades. É a organização planejada ou definida, né, no organograma. Então vocês vão aprender a fazer organograma. Consagrada pela direção e comunicada em todos os manuais da empresa. É isso. É a organização formalizada de modo oficial, é algo, né, formal, oficial. E tem também a organização informal, que são os primeiros conceitos fundamentais da teoria do relacionamento humano, que foram expostos, né, por Dixon, né, ambos que verificou o seguinte, que o comportamento dos indivíduos no trabalho não podia ser compreendido de maneira adequada, senão, observe, se considerava a organização informal dos grupos, bem como os relacionamentos entre a organização informal e a organização formal. Lembrando que formal é tudo que está baseado, fundamentado em normas escritas, certo? Então quais são os tipos de organização? Ah, professor, a pública. O que é a organização pública? Organização pública, pessoal, também significa, olha, entenda, organização pública também significa o mesmo do que administração pública. Aqui no Brasil, ela é definida como órgãos e demais entidades que possuem como principal objetivo de desempenhar toda a atividade administrativa do Estado. Então, o nome é público, vai desempenhar toda a função administrativa do Estado, né, criando uma satisfação, é isso, no público que ela atende, visando sempre o bem-estar de uma sociedade, é isso. Assim podemos dizer que essa organização política pública brasileira é dividida em duas, direta e indireta, né? Então, a organização direta formada por serviços que estão totalmente integrados e relacionados à presidência da República e também aos ministérios, governos estaduais, prefeituras, câmaras legislativas em geral e, por fim, ao Poder Judiciário Federal e Estadual. Então, e indireta, já que ela falou indireta, já no que se trata da organização direta, podemos dizer que ela é composta por entidades jurídicas próprias, criadas ou autorizadas por leis. É o caso das autarquias, fundações públicas, empresas públicas e também de sociedade de economia mista. É isso. Então vocês vão ter organização privada. O que é organização privada? A organização privada é pertencente a indivíduos ou grupos que produzem e comercializam bens ou serviços com o objetivo de quê? Do lucro. Com o objetivo do lucro. Já no caso do terceiro setor, é isso. O que é o terceiro setor? O terceiro setor é constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que tem como objetivo o quê? Gerar serviço de caráter público. São as instituições que financiam o terceiro setor, fazendo doações a entidades beneficentes. O terceiro setor, pessoal, eles vivem de doações anuais de empresas
que as constituíram. É diferente de uma empresa pública e é diferente de uma empresa privada. É isso. Aí o comportamento social. O que é o comportamento social? Professor Cláudio, comportamento social é visto entre dois ou mais organismos da mesma espécie e engloba qualquer comportamento em que um dos membros afeta o outro. Então, o comportamento social pode ser testemunhado como similar troca de bens ou produtos, né? Com a expectativa, não é isso, de ao dar coisa você receberá algo em troca. Já o comportamento organizacional, pessoal, é o que? O comportamento organizacional se preocupa com o estudo de que as pessoas fazem nas organizações e como esse comportamento afeta o desempenho destas de forma geral. Comportamento organizacional, meus prezados e prezadas, nos traz a importância do desenvolvimento do comportamento humano dentro de uma organização que busca tratar de forma com exclusividade dos seus indivíduos, não é isso? Grupos e de toda a estrutura sobre o comportamento dentro das organizações. Então, vocês vão ter o que é a posição social? Alguém perguntou o que é posição social? Posição social é a posição do indivíduo numa dada sociedade e cultura. Uma dada posição. Por exemplo, o cargo de um sacerdote pode pertencer a muitos indivíduos. A posição social influencia o status social. Lembre-se disso. Alguém pode ter várias posições sociais, mas somente um status social. É isso. O que é status? Na sociologia, status social é um conceito que define a posição social do indivíduo na estrutura da sociedade. De tal modo, quanto maior a ascensão social, maior será o status social. Posição, posto, prestígio do indivíduo. Então, meus prezados e prezadas, eu desejo a vocês uma ótima leitura desse vídeo, um ótimo entendimento, para que vocês possam realizar uma boa prova, uma boa atividade na próxima sexta-feira. E que vocês possam ter um final de semana abençoado por Deus. Fiquem em paz e muito cuidado. É isso. Cuidado, tenham um distanciamento, isolamento social. Fiquem em casa, tomando todos os cuidados possíveis. Um grande abraço do professor Cláudio Nascimento. Ou queres ou não queres? Queres ou não queres? Tchauzinho.